Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Eu quero compartilhar com você aqui um texto do livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 596, que diz assim: Chegou o tempo em que devemos saber por nós mesmos, porque cremos da maneira como fazemos. Chegou o tempo em que devemos saber por nós mesmos, irmãos. Estamos na reta final deste mundo, estamos na véspera da volta de Cristo, estamos na véspera do decreto dominical, os acontecimentos proféticos estão se intensificando, as calamidades continuam a acontecer diariamente e esse é o tempo em que devemos por nós mesmos buscar a presença do Senhor, estudando a palavra de Deus, estudando o espírito de profecia, pois no nosso meio tem surgido grandes argumentos, grandes teorias que estão solapando as colunas fundamentais de nossa fé e devemos saber por nós mesmos. Chegou o tempo, como diz o texto, em que devemos saber por nós mesmos, porque cremos da maneira como fazemos. Deus precisa de homens e mulheres preparados para trovejar contra o pecado no mundo e na igreja. Deus precisa de homens e mulheres para defender a verdade e defendê-lo diante de teorias e sofismas que estão habitando em nosso meio. Chegou o tempo onde devemos não ter pessoas como nosso guia, mas apenas a palavra de Deus e o espírito de profecia como nosso guia, pois eles nos conduz a Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como, pois, poderá o homem purificar o seu caminho? Vivendo e observando de acordo com a tua palavra. Chegou o tempo em que devemos saber por nós mesmos, porque cremos da maneira como fazemos. Continuando o texto, devemos defender a Deus e a verdade contra uma geração descuidada e incrédula. Devemos defender a Deus, irmãos, e defender a verdade diante de uma geração contra uma geração descuidada e incrédula. Tem pessoas que dizem: irmão Robson, Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunhas, e as testemunhas devem viver e falar defendendo a verdade diante de uma geração descuidada e incrédula. Não precisa falar. Aí Paulo diz: como pois crerão, se não há quem pregue? Como pois vão aprender daquele que nunca ouviram falar, se ninguém falar? Como pois vão saber a verdade genuína, o evangelho eterno, se não há quem pregue? Devemos por nós mesmos, irmãos, começar a buscar a presença do Senhor. Devemos por nós mesmos, pois chegou o tempo aonde devemos defender a verdade contra a verdade de Deus, defender a Deus e a verdade contra uma geração descuidada e incrédula. Continuando o texto diz assim: precisamos ser revestidos da justiça de Cristo, do caráter de Cristo, da justificação de Cristo. Precisamos ser revestidos dessa justiça de Cristo. Cristo, justiça nossa. Pela fé, ser revestidos pela justiça de Cristo, da justiça de Cristo, irmãos. E aqui diz: se queremos resistir à impiedade predominante, devemos revelar nossa fé por nossas obras. Se queremos vencer essa iniquidade, impiedade presente que está em nosso mundo, que está em nossas instituições, devemos, pela fé, praticar, devemos revelar por nossa fé, devemos revelar a nossa fé por nossas obras. Chegou o tempo. Deus quer contar com homens e mulheres que não se vendam, não se compram. Deus quer contar com homens e mulheres que sejam fiéis a Deus, como a bússola é fiel ao polo. Deus quer contar com homens e mulheres que beberam da água da vida e fizeram-se fonte de vida para abençoar outras pessoas. Deus quer contar com homens e mulheres que odeiem o que Deus odeia, que abominam o que Deus abomina e que quer salvar como Cristo veio para salvar. Deus quer contar comigo e com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus precisa de nós para defender a Deus e defender a verdade diante de uma geração descuidada e incrédula, descuidada porque querem fazer as coisas de qualquer jeito, sem cuidado,
sem ser sóbrios, sem ser vigilantes. E Deus precisa de mim e de você para bradar, para salvar pessoas, como Deus usou os heróis da fé na Idade Média. Você precisa estudar esse livro. Eu aconselho aqui você a estudar o livro Heróis da Fé, e você vai ver homens, grandes homens, que marcaram, incendiaram a Idade Média, trovejaram contra os pecados na igreja, trovejaram contra os pecados no mundo, e cidades inteiras, ilhas de canibais, milhares de pessoas se convertiam em um só dia, irmãos. Precisamos desse poder para ser testemunha de Deus e testemunha da verdade. Precisamos desse poder do Espírito Santo de Deus para defendermos a Deus e defendermos a verdade. Precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, de coragem e autoridade, para trovejar contra os pecados no mundo e na igreja. Precisamos do caráter de Cristo, precisamos da justiça de Cristo e precisamos mostrar essa justiça de Cristo através da nossa fé e através das nossas obras. Que Deus abençoe você, a sua família. Eu queria compartilhar essa pequena meditação porque esse texto me chamou a atenção e eu queria ter compartilhado com você aqui, por isso que eu trouxe para você. E eu peço a você, se entregue a Jesus. É hora de rompermos é hora de rompermos com o pecado. É hora de rompermos com as nossas vontades egoístas, com as nossas vontades más. É hora de romper com os pensamentos maus. É hora de romper com o reino das trevas e se voltar para o reino da luz e clamar pela justiça de Cristo, pois Cristo é a nossa justiça. Cristo, justiça nossa. E clamarmos pela chuva temporã, porque tem pessoas que não recebeu a chuva temporã, e precisamos clamar pela chuva serôdia, pois ela desenvolve a justiça de Cristo em nós, ela desenvolve o caráter de Jesus em nós. A menos que recebamos a chuva temporã, não receberemos a chuva serôdia. Eu quero convidar você a orar comigo aqui neste momento. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos e te pedir que o Senhor abra os nossos olhos, porque chegou o momento em que devemos buscar por nós mesmos, em que devemos saber por nós mesmos, para que a gente não venha ser enganado pelos reinos das trevas, para que a gente não venha ser enganado pelas apostasias e abominações, para que a gente possa estar de pé. O Senhor falou, quando o Senhor voltar, porventura achará fé nessa terra, porventura achará alguém preparado, alguém vigilante, alguém sóbrio. Meu Deus, a terra estará um caos, mas não permita a gente se perder, Pai. Salva-nos para o Teu reino, sela-nos para o Teu reino e usa-nos como instrumento em Tuas mãos. Tira de nós a covardia, tira de nós, Senhor, o pecado e nos dá o caráter de Jesus, a coragem de Jesus, Pai, para morrer, se possível, pelo Evangelho, para morrer, se possível, por Jesus, assim como Ele morreu por nós. Defendendo essa verdade, defendendo o Evangelho, defendendo o Senhor, defendendo o Teu caráter, meu Pai. Continue conosco, nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você e a sua família. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos tocando a trombeta. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.